Bom, gravação iniciada. Bom dia a todos e a todas. Neste dia especial, nós estamos transmitindo diretamente do Sapopemba, aqui em São Paulo, na casa da Dona Linda, minha mãe. Axé a todas as mães. Nós estamos aqui também para relembrar todas aquelas que, nossas ancestrais, e se não fosse por elas, não estaríamos aqui. E relembramos também as ancestrais mais antigas, né, que iniciaram essa trajetória de lutas que nos trouxe até este momento, todas aquelas que chegaram no início da formação do Brasil, que enfrentaram todas as adversidades, todas as lutas, que seguraram, né, todas as barras, todas as necessidades, nos quilombos, nas senzalas do Brasil e da nossa formação, que não deixaram a luta, muitas delas que não puderam, né, fugir para os quilombos, como eu cito num texto meu, mas que fizeram o possível para dar fuga, para abrir caminhos, realizar um trabalho de equilíbrio e de esforço para que os seus descendentes pudessem galgar espaços maiores, sonhos mais altivos, e axé também as que mantêm a luta até hoje. Eu vou citar particularmente a minha mãe, Dona Linda, e as minhas avós, Dona Marinita, que já está no espaço astral, Dona Sebastiana, que estejam presentes aqui conosco, na nossa casa Tiuaras, na sua casa. E sem mais delongas, né, acreditando que estamos aqui cobertos pela luz dessas matriarcas, eu gostaria de apresentar, então, o doutor Eduardo Silveira Martins, o nosso convidado de hoje, que gentilmente aceitou, né, estar aqui conosco para fazer a abertura deste mês de lutas, o mês de maio, né, um mês especial para nós também, porque relembra as nossas lutas, é um mês de reforçarmos as discussões e nos prepararmos, né, para o que vem por aí. Ele é advogado, doutor Eduardo é conselheiro estadual da OAB de São Paulo, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo e também membro do Centro Cultural Orumilá de Ribeirão Preto. O tema de hoje é DKO de Oliveira, a atualidade, leis de combate ao racismo hoje. É um assunto que abarca a nossa sociedade atual, mas também abrange a história da nossa luta, da qual fazemos parte, na qual a Casa Tiuara se insere. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer também aos que vão assistir mais tarde pelo YouTube. Bem-vindo, doutor, acrescentando que o senhor pode ficar à vontade para fazer a sua palestra. Pode dizer também, né, porque nós aqui trabalhamos também de uma forma bastante aberta. Se o senhor quiser estabelecer uma roda de conversa, fique à vontade. Se o senhor quiser dar a palestra toda e depois abrir para as questões, fique à vontade. E eu dou as boas-vindas também à Ana Lúcia, nossa co-organizadora aqui da Casa Tiuaras, é minha irmã,
né? E avisando que eu pedi para a dona Linda entrar, mas ela não quis, tá, tá tímida. E também acabou de chegar conosco aqui a Thaís Alves, que também é participante, nossa patrocinadora, amiga aqui do nosso canal e da nossa casa, Tio Aras. Doutor, por favor, pode iniciar, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Tio Aras e Ticu nas Aventuras Culturais pelo convite, né? É uma honra muito grande para mim. Então, travou aí? Está gravando, sim. Pode ficar à vontade. Tá. Estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeitamente. Então tá bom. Bom, eu comecei a frequentar o Centro Cultural Orumilá aqui em Ribeirão Preto. Para quem não conhece, é uma casa de candomblé, não é? E da onde surgiu também um centro de cultura negra. E eu comecei a frequentar o Orumilá pela questão religiosa e também pela questão cultural, né? Tive um programa de rádio lá de samba, de blues, né? Mas sendo advogado e sendo o Orumilá um polo catalisador das questões raciais, eu acabei virando advogado do centro, né? Uma espécie de consultor jurídico, e tivemos inúmeros embates nesse sentido, né? Me lembro quando, por exemplo, quiseram proibir que o professor de capoeira tinha que ter formação em educação física, né? Assim, proibindo aqueles grandes mestres negros que tinham aprendido a capoeira na prática e na oralidade de dar aula. E essa minha atuação no Orumilá acabou me levando ao AB de Ribeirão Preto, onde coube a mim organizar aqui a Comissão de Igualdade Racial e trazer advogados e advogadas negras para a linha de frente dessa questão, junto à Ordem dos Advogados em Ribeirão Preto. E eu trouxe comigo colegas de muito valor, entre elas que passou a coordenar essa comissão a doutora Renata, advogada do Centro Cultural Orumilá. E nós tivemos muitos embates. Posso citar a questão do cartaz de segurança pública lançado pela CI, que trazia um desenho de uma senhora sendo espreitada por um negro atrás de um poste, né? Houve uma mobilização muito grande de várias entidades negras e do Ministério Público, e esses cartazes foram destruídos, e em Ribeirão Preto é proibido pela Justiça que se faça qualquer campanha de segurança pública associando os negros à criminalidade, né? E eu e a Renata também fomos os primeiros a conversar com a família da Lona Barbosa, quando houve esse acontecimento bárbaro aqui em Ribeirão Preto, que virou um caso nacional, né? E hoje eu estou na Comissão Estadual de Igualdade. Além de ser conselheiro estadual, eu estou na Comissão de Igualdade Racial, que é presidida pela doutora Maria Silva, que também é presidente do GLE10. Para falar desse tema, da Lei CAO até a atualidade, na verdade a gente precisa ir para trás um pouquinho e fazer um histórico muito breve até chegar à Lei CAO, né? A história da legislação nessa questão racial no Brasil, ela começa lá quando nós ainda éramos colônia, a gente ainda não era um país independente, então o que vigia aqui eram as leis de Portugal, né? E a escravidão começa no Brasil, e ela vai pegar aqui as ordenações filipinas, que é de longe uma das leis, um dos códigos de leis mais bárbaros da história, eram as ordenações do rei Filipe de Portugal, que valiam aqui no Brasil. E os negros eram considerados, não tinham a condição jurídica de ser humano, não é? Eles eram considerados semoventes, então eles tinham o mesmo status jurídico, né, dos animais da fazenda, dos bois, das vacas, eram considerados semoventes. Inclusive, recentemente, o Fórum de Ribeirão Preto doou para o Arquivo Municipal alguns processos da época do Império. E se você pegar os inventários, você vai ver lá que os negros estão listados realmente ao lado dos animais, dos equipamentos da fazenda. Então, essa legislação, ela negava ao negro a condição de ser humano, né? E daí decorreram
era uma legislação absolutamente esquizofrênica, na verdade, porque o negro não era autor, ele não era sujeito de direitos, né? Mas ele poderia ser réu em processo crime, né? Então, veja, se ele não tinha condição jurídica de ser humano, ele jamais poderia ser autor de uma ação e processar, né, o dono da fazenda. Mas se ele cometesse um crime, por exemplo, ele poderia ser réu em processo crime. Então, era uma legislação esquizofrênica, que ao mesmo tempo que ele negava a condição de ser humano, o julgava como um ser humano, caso ele fosse acusado de um crime, né? Em especial, a atenção merece a condição da mulher negra nesse período, né? Porque é possível acessar decisões desse período em que grandes historiadores e grandes militantes do movimento negro já acessaram essas decisões, no sentido de que se uma escrava fosse estuprada, por exemplo, normalmente as decisões eram no sentido de que, não tendo ela a condição de ser humano, não é? Então ela não tinha honra nem dignidade para ser defendida. Então, é evidente que o dono da fazenda, né, não seria processado por crime de estupro, né? Essa situação vem até a primeira Constituição do Brasil, de 1824, quando iniciou-se uma discussão de que ali fosse encerrada a escravidão, né? De que ali o negro fosse finalmente reconhecido como ser humano, e isso não vingou, não é? Porque a escravidão era o grande sustentáculo do Império, então é evidente que eles não iam acabar com a escravidão. A luta dos que tentaram nesse sentido, e houve essa tentativa perante a Constituição, ela acabou não passando. E a Constituição de 1824 trouxe uma novidade, que era a proibição do açoite como pena, não é? Porque as ordenações filipinas, ela tinha a pena de prisão, mas tinha várias penas junto com a pena de prisão, que era a pena de açoite, pena de esquartejamento, né? Que foi aplicada ao Tiradentes, né? E tantas outras penas. Então, a Constituição de 1824 vem e proíbe o açoite. Alguns anos depois, vem o primeiro Código Criminal do Império e tem um artigo específico condenando negros escravos que cometessem crime à pena do açoite, né? Então, teve essa discussão evidente que o Código era inconstitucional. Se a Constituição fala que não pode ter pena de açoite, né, é evidente que você não pode depois fazer uma lei abaixo da Constituição, que é um código, né, e falar que podia ter açoite. O caso foi parar na Justiça e, mais uma vez, veio a decisão no sentido de que, não tendo os negros a condição jurídica de ser humano, poderia ser aplicada a eles a pena de açoite, né? E assim os escravos no Brasil foram açoitados até a abolição da escravatura, né? Em 1850 veio à luz o nosso Código Comercial. E esse Código Comercial, eu entrei na faculdade em 1987, né? Até a década de 80, sempre saudado como um Código Comercial extremamente moderno, de acordo com a legislação e com as práticas comerciais europeias, né? Mas o Código Comercial de 1850 continuou negando aos negros a condição de ser humano. No Código Comercial de 1850, tido como uma legislação moderna, o negro ainda é tratado como um bem semovente, né? E evidente que essa negativa de reconhecimento jurídico ao negro de ser humano teve um papel fundamental na construção do racismo no Brasil, né? Pois bem, veio a abolição, não é? E logo após a abolição, nós vamos ter o primeiro Código Penal da nossa República, que é um código absolutamente racista e que tinha vários dispositivos que tinham como um objetivo claro atingir a massa de escravos, né? De ex-escravos saídos da abolição, não é? A primeira e mais que podemos falar é a questão da vadiagem, não é? Então você pega aquela massa de escravos que não teve acesso à educação, não teve acesso a preparo para profissionalização, e você pega essa massa de escravos e joga nas cidades. E, ao mesmo tempo, você aprende por vadiagem, né?
eles não conseguiam um emprego, né, justamente por não terem obtido a qualificação por conta da sua condição de escravos, pela negativa de acesso a todas as questões de educação e de profissionalização, e você cria uma lei de vadiagem justamente para atingir, não é, essa massa de ex-escravos. Tinha um artigo nesse Código Penal que punia a prática da capoeira. A capoeira era considerada crime, não é? E também tinha um artigo que considerava crime a prática do espiritismo. E, embora usasse o termo espiritismo, que o espiritismo ele é mais, quando você fala em espiritismo, a gente pensa um pouco mais no kardecismo, né? Que no Brasil é uma religião historicamente ligada à classe média branca, não é? E foi assim o surgimento do Brasil, no Brasil, do espiritismo. Mas, embora falasse em espiritismo, é evidente que o grande alvo desse artigo do Código Penal foram os pais e mães de santo, né, do candomblé, porque a Umbanda vai surgir mais aí na década de 20, né? Então, era um código absolutamente racista. Na legislação brasileira, a primeira tentativa de combater o racismo, ela surge na Constituição de 1934, tem um dispositivo lá proibindo a discriminação racial, mas logo ela cai porque veio a Constituição fascista de 37, do Getúlio Vargas, para instituir a ditadura do Estado Novo. Essa questão do racismo sai e ela volta na Constituição de 46. E como era evidente, era uma letra morta, né? A primeira tentativa de se combater o racismo através da legislação veio através da Lei Afonso Arinos, aprovada em 1951. Foram 2 episódios que foram o catalisador dessa legislação. A bailarina Catharine Duncan, que era uma estrela de Hollywood, veio se apresentar com seu corpo de baile no Brasil, com seu balé. Ela foi proibida de se hospedar no hotel em São Paulo, porque ela era negra. Isso foi um escândalo, né? Gerou um debate muito grande. E o motorista do deputado Afonso Arinos, que era negro, casado com uma mulher branca, eles foram na confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, e a mulher dele pôde entrar e ele foi proibido. E o Afonso Arinos, que era da UDN, partido de direita, conservador, né? Incomodado com a situação, acabou provando a Lei Afonso Arinos, que tratava o racismo e a discriminação racial, na verdade, como contravenção penal. Há muitas críticas à Lei Afonso Arinos, justamente porque tratou o racismo apenas como contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo. Era muito difícil enquadrar alguém na Lei Afonso Arinos, mas pelo menos ela tem um mérito, né, de ter sido a primeira legislação que trouxe essa questão à discussão, né? E aí, depois da Lei Afonso Arinos, nós vamos ter, no período do regime militar, uma situação muito curiosa, porque o regime militar, embora tivesse uma desconfiança imensa de qualquer discussão racial, né? Tanto que a gente sabe que o movimento negro, principalmente a partir de 78, quando começou a luta pelo fim do AI-5, quando começou a luta pela anistia e depois pela direta já, o movimento negro foi monitorado de muito perto pelos órgãos de segurança do regime militar, né? Sem falar de um fato também bizarro acontecido em 1975, quando a banda Black Hill, que era uma banda de soul music e funk, né, fez um evento no Rio de Janeiro para lançamento de um disco, e foram todos presos pela Polícia Federal porque eles acharam que a banda Black Hill tinha algo ali de subversivo, podia ser alguma coisa contestatória ao regime, né? E na verdade era só um movimento musical. Mas olha que curioso, na Constituição Monstrengo de 67, tinha uma disposição já, manteve-se essa questão da Constituição de 46, contra a discriminação racial. A lei de imprensa, que era uma lei autoritária de 67, também trazia isso. E o mais curioso é que a questão racial acabou entrando na Lei de Segurança Nacional, né? Você fazer pregação contra raças virou crime contra a segurança nacional. Evidentemente que essas legislações todas eram mais letras mortas do que na prática, né? Bom, aí chega a Constituição de 88 e finalmente, evidentemente, por conta de todo o esforço, de toda a luta do movimento negro, principalmente a partir da luta da redemocratização, a gente vai ter o racismo, então, como crime inafiançável, como crime imprescritível, né? E aí, na sequência, surge a Lei CAO, né?
a gente não precisa nunca deixar de dizer, para lembrar, Lei Caó, deputado federal, advogado, jornalista e militante do movimento negro, Carlos Alberto Caó de Oliveira, né? Nós nunca podemos deixar de exaltar essa grande figura, né? E aí veio a Lei Caó, então, punindo, finalmente, né, nós vamos ter o racismo como crime, certo? Evidentemente que houve uma resistência muito grande do Poder Judiciário de aplicar essa lei, né? Eu acho que, por isso, surge em 97 a figura da injúria racial. Então, você vai ter o racismo como uma ofensa a toda a raça negra, a toda uma coletividade, e a injúria racial como uma ofensa pessoal a uma pessoa. Seria uma injúria clássica do Código Penal, acrescida do elemento racial, né? A questão é que a injúria racial ela acabou se transformando na porta larga e generosa pela qual foram escapando vários racistas, né? Porque crimes de racismo explícito acabavam sendo desclassificados para a injúria racial, né? E aí era uma pena menor, uma pena que cabia a suspensão condicional do processo nos termos da Lei 9.099, que é a famosa lei de pequenas causas, né? E eu vou citar alguns casos que foram analisados pela Justiça brasileira, que acabaram, ao invés de racismo, elas foram julgadas como injúria racial. Um dos casos mais emblemáticos que nós tivemos, um dos primeiros, e que é sempre citado pelo professor Edio da Silva Júnior, né, foi o caso da seguradora. Uma mulher negra fez um seguro contra incêndio e a casa dela pegou fogo e a cobertura do seguro lhe foi negada, né, oficialmente porque não estariam presentes os requisitos do contrato. Mas o gerente lhe disse que não era possível que uma mulher preta e pobre como ela tivesse na casa dela aqueles bens que ela estava declarando que tinha, né? Para azar dele, ela estava gravando a conversa e a seguradora foi condenada a pagar não só o prêmio de seguro, como uma indenização também por dano moral. Esse foi um caso emblemático, né, e bastante chocante, né? Quer dizer, uma mulher, pelo fato de ser negra, ela não tem direito nem de ter uma geladeira, um fogão, uma TV bacana, né? O cara da seguradora já achou que ela estava mentindo. Mas isso foi um caso emblemático, importante, um marco importante, né? Outro caso, também analisado pela Justiça, foi de um rapaz negro que foi comprar um terno no shopping e quando ele entrou na loja e perguntou o preço do terno, o gerente falou: "O negão, é um preço que você não consegue pagar, vaza daqui e vai procurar tatu", né? Esse caso também acabou sendo definido como injúria racial. Mas é um caso de racismo, evidentemente, não é? Porque ele está pressupondo que aquele consumidor que entrou na loja dele, em razão da cor da pele, né, ele era um sujeito pobre que não tinha dinheiro para comprar aquele terno. Mas o caso mais chocante de todos, mais chocante, foi realmente de uma senhora que estava experimentando roupa no provador de uma loja, junto com a vendedora. E o dono da loja entrou e disse para a vendedora: "Olha, eu já falei para você que pessoas de cor não podem experimentar roupas aqui na loja, porque elas fedem muito e vai impregnar a roupa desse fedor e eu vou ter que acabar doando para a caridade", né? Raciocine comigo o nível dessa ofensa, né? O nível da ofensa para a senhora que estava lá no provedor de roupa, né? Aí evidentemente que nós não precisamos fazer um esforço muito grande de raciocínio para concluir que isso é um caso de racismo. Ele não estava ofendendo só aquela senhora, não é? Ele estava ofendendo toda a raça negra, partindo do pressuposto, daquele estereótipo, né, de que negro fede. Então veja o nível de ofensa, né, e em um caso como esse ser tratado como injúria racial, né? Talvez por conta dessas decisões começou-se então por parte dos juristas que atuam no judiciário em defesa das vítimas de racismo, de que a injúria racial começasse a ser equiparada ao racismo.
né? A primeira decisão, nesse sentido, veio do Superior Tribunal de Justiça, depois veio de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. E agora a questão está sendo discutida, ela está para ser discutida no Pleno do Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin deu o seu primeiro voto favorável, depois o ministro Marques Nunes disse que não, e está suspensa essa decisão do Pleno, embora a gente precisa sempre ressaltar, no Superior Tribunal de Justiça e para uma das turmas do STF, a injúria ela está classificada, equiparada ao racismo. E isso tem implicações práticas, porque passa a não ter prescrição, passa a ser crime inafiançável, né? Refletindo um pouco essa mudança de cultura, nós temos o caso gravíssimo acontecido recentemente no Mackenzie, no Colégio Mackenzie, em que um aluno viu um outro aluno negro no intervalo no pátio, sentado, conversando com uma menina, não é? E ele tirou uma foto do rapaz e espalhou em grupos de WhatsApp, né? Achei um escravo no pátio do Mackenzie, alguém sabe quem é o dono? Né? Caso muito impactante também, muito chocante, né? E esse rapaz foi condenado agora em primeira instância por racismo e por injúria racial, né? A juíza não equiparou o racismo à injúria racial, ela condenou ele pelos dois crimes. Ela está correta e ela justifica isso na sentença de maneira muito clara. Primeiro, ele fez uma ofensa pessoal ao rapaz, né? Uma ofensa à honra daquele rapaz, é uma injúria, né? E também cometeu uma prática de racismo, uma discriminação contra todos os negros, né? No sentido de que um rapaz negro não poderia frequentar o Mackenzie, né? Que a gente sabe que é uma instituição ligada a pessoas mais abastadas, né? De mais alta renda, embora justiça seja feita, a direção do Mackenzie teve uma atitude firme em relação a esse caso, né? Mas já reflete essa decisão um pouco essa mudança, né? Então nós vamos ter lá no início da Lei CAO uma recusa total de aplicação da lei do racismo, né? Aí, num segundo momento, como não se queria prender ninguém por racismo, imagina, nós vamos prender por racismo, né? Todo discurso a gente já conhece, desde o mimimi até o vitimismo, né? Porque isso é o que a gente sempre escuta. Começou-se a se conceder indenizações. Você não prendia, mas você deferia a indenização na área civil, né? Eu também acho importante, eu acho importante que vítimas de racismo e injúria racial ingressem com medida criminal e que peçam indenização. Eu acho importante que o racista sinta no bolso também a prática do ato, né? Então, no segundo momento, começou-se a deferir indenizações. Então, esse caso da seguradora do Itaú que eu falei, esse caso do rapaz que foi comprar o terno, esse caso pavoroso dessa senhora do provador de roupa, que acho que esse é o caso mais chocante que eu conheço de todas as pesquisas que eu fiz sobre decisões dos tribunais sobre racismo, né? E aí, e agora nós temos esse momento agora de começar, quem sabe o Poder Judiciário, muito vagarosamente, né, começar a aplicar decisões como essa, que dependendo do caso, ele cometeu não só a injúria racial, mas também o racismo, né? E vamos ver como o plenário do STF vai encaminhar essa questão da equiparação total da injúria como racismo, né? Porque, eu repito, a injúria racial acabou sendo uma forma de muitos racistas eles não serem punidos, né? Essa resistência do Poder Judiciário em relação ao racismo, ela se reflete em algumas decisões, né? Recentemente teve uma decisão de uma juíza falando de um condenado no processo criminal, onde ela deixa explícito a questão do fato dele ser negro, não é? Então, nós temos algumas decisões nesse sentido que demonstram ainda essa dificuldade, né, na compreensão, né? Teve um outro caso, Sandra, que eu gosto muito de citar, que acho que esse é um caso muito emblemático de como funciona
essa questão do racismo, assim, da cultura racista, que tinham 2 rapazes na fila dos Correios, Sandra, e a fila começou a demorar muito, e eles falaram para a funcionária, né? Servicinho de preto que a senhora está fazendo, hein? Né? Só podia ser uma favelada mesmo. E eles foram processados. E eles alegaram que a funcionária do Correio não tinha por que se sentir ofendida racialmente porque ela era branca, não é? Então, olha que loucura. A funcionária do Correio era branca, mas eles acusaram de estar fazendo serviço de preto, de que era favelada, e a decisão da justiça foi muito curiosa. Falou assim, o fato dela ser branca não apaga o fato de vocês terem cometido um crime de racismo, né, de terem cometido um crime de discriminação racial. Mas veja, esse é um caso que ajuda a gente a entender, né, o imaginário do racismo no Brasil, né? Esses chavões, esses clichês, né? E quando eu tive uma experiência muito feliz também, Sandra, que a doutora Rosa Margarida, que é uma pedagoga de Belo Horizonte, muito respeitada, tem alguns livros publicados sobre educação, sobre a história da África, e ela me convidou para que nós fizéssemos um ciclo de palestras aqui em Ribeirão Preto para os diretores e professores de escola, dentro daquela luta para a implementação da lei que obriga, né, o ensino da história da África, né? E uma coisa que a gente eu sempre gostei de ressaltar, Sandra, eu acho que isso é importante a gente trazer nessa questão, que o racismo no Brasil é fator, né, de discriminação, profissional, né? As pessoas não conseguem emprego e às vezes as pessoas não conseguem promoção única e simplesmente pela cor da pele, não é? E a gente tem sempre que lembrar aquela entrevista do presidente da Bayer do Brasil, onde ele falou que em conversa com executivos amigos dele, esses executivos deixavam claro que para cargo de chefia negro eles nem entrevistavam, não é? Então, veja como está distante de ser um mimimi, como está distante de ser um vitimismo, não é? O racismo no Brasil, ele é fator de exclusão social, não é? De pessoas não conseguirem emprego, de pessoas não conseguirem promoção, né? De não desenvolver uma carreira pelo simples fato de ser negro, né? E quem veio dizer isso foi o presidente de uma multinacional. Então é evidente que a gente tem que estar sempre atento para isso, não é? Esses dias entrou na minha timeline, na rede social, um sujeito protestando com essa questão de racismo e dizendo que é um mimimi, que é um vitimismo, né? E se referindo, eu não assisto o Big Brother Brasil, mas estava se referindo àquele caso de um dos participantes que foi humilhado por causa do cabelo, né? E ele dizia que isso era uma frescura, que não tinha crescido assim, e termina falando, eu quero o meu país de volta, né? E isso é bem típico de uma mentalidade, né? Nesse sentido, só falta dizer assim, Sandra, que país é esse onde eu não posso mais chamar um preto de macaco, né? Fazendo uma brincadeira, mas a conclusão que você chega é isso. Meu caro, aquele país racista, você não vai... É um absurdo. Nós estamos numa situação complicada. Aquele país racista, você não vai ter de volta. Nós estamos caminhando para frente, nós estamos caminhando para a construção de uma tentativa de construção de uma sociedade, né, onde não haja mais discriminação racial, onde ninguém deixe de ser entrevistado para uma entrevista de cargo de chefia, porque ele é negro, como disse o funcionário da Bayer, não é? E essa questão, veja, Sandra, o tanto de ataque que a dona do Magazine Luiza ela recebeu quando ela resolveu fazer um trainee apenas para negros, numa tentativa de equilibrar, ela teve a sensibilidade de perceber isso. Temos poucos negros em cargos de chefia, e isso é uma consequência dessa construção histórica e cultural do racismo, né, Sandra? No sentido de que branco não gosta de ser mandado por negro, não gosta de ter um negro em cargo de chefia. É isso que a gente precisa falar claramente, né?
Então, veja, a legislação no Brasil e as decisões judiciais no Brasil, elas tiveram um papel muito importante na construção do racismo. Num primeiro momento, você nega ao negro a condição de ser humano. Quando vem a abolição e você não tem mais como negar ao negro a condição de ser humano, você vai ter o primeiro Código Penal negando valor cultural a tudo o que é negro. Não é isso? Então a capoeira é crime, a religião africana é crime, embora não estivesse no Código Penal, o samba era crime, não é? Todos os primeiros sambistas foram presos, e você tem depoimentos gravados de Pixinguinha, de Donga, de João da Baiana, né? Todo aquele movimento cultural que fez surgir o samba, esse samba urbano moderno, todos eles foram reprimidos e perseguidos, né? Então, assim que foi a construção do racismo no Brasil através da legislação e da jurisprudência, né? Num primeiro momento negando a condição de ser humano, num segundo momento negando o valor cultural a qualquer coisa que seja de negro. Foi isso que ajudou a construir esse caldo de cultura, a ponto de a gente ter hoje uma decisão como essa que eu falei para vocês, né? De um rapaz ver uma funcionária branca do Correio e falar: você está fazendo um serviço de preto, sua preta favelada, não é? E tantos outros clichês raciais, como esse caso gravíssimo que eu falei desta senhora, não é, Sandra? Então, o que a gente espera é que decisões como essa do Mackenzie venham a ser... O rapaz ele foi condenado à prisão, mas em regime aberto, né? E a aplicação do regime aberto está dentro aí do que diz o Código Penal, é primário, mas foi uma condenação à prisão, né? Porque o caso realmente é muito grave. Você tirar foto de um colega teu de faculdade e postar: eu achei um escravo aqui no pátio do Mackenzie e gostaria de saber quem é o dono, quem sabe quem é o dono, né? Então, é o tipo de situação que realmente não dá para a gente tolerar, né, Sandro? Quando nós estávamos aqui na OAB de Ribeirão Preto, no comando aqui, a Renata me chamou uma vez e um rapaz também veio conversar com a gente, porque na empresa que ele trabalhava, houve a distribuição de crachá, a foto e o nome de todo mundo, né? E quando chegou o crachá dele, tinha o nome dele e a foto do macaco, né? Então você percebe que realmente é uma situação muito grave, né? Eu acho que o racismo talvez a maior doença do Brasil, é uma doença mesmo, é uma coisa, é uma patologia social nossa, não é? E a gente percebe, se você fizer uma pesquisa, eu sugiro a vocês fazerem uma pesquisa no Google, coloquem lá a equiparação da injúria racial ao racismo. A imensa maioria dos artigos é condenando essa equiparação, não é? Não querem, não é? Porque realmente, como eu disse, todo crime de racismo grave era desclassificado para injúria racial, né? E aí daí a pessoa acabava não sendo punida adequadamente, né? Conforme essa questão. Então é isso, Sandra, que eu tinha para dizer, em breves palavras. Eu abro agora para, se alguém quiser, a gente bater um papo, né? Veja, Sandra, como o racismo é persistente. Nós tivemos aqui em Ribeirão Preto essa questão do cartaz de segurança pública. Então, era um desenho e uma senhora espreitada por um negro, né? E a justiça houve, nós da OAB nos manifestamos, várias entidades do movimento negro aqui se manifestou, o Ministério Público entrou com ação civil, proibiu, mandou destruir o cartaz, falou: nunca mais se façam campanha de segurança pública associando o negro à criminalidade. 2 anos atrás, surgiu uma campanha parecida aí na cidade de São Paulo, não é? E eu até falei: pessoal, temos o precedente de Ribeirão Preto, acho que é importante vocês colocarem essa questão, né? Tá, Sandra? Então, basicamente, é isso aí que eu, em poucas palavras resumidas, mas eu espero ter trazido, eu gosto muito de trazer casos práticos, para que a gente tenha a noção da realidade, sabe, Sandra? Não ficar discutindo na teoria injúria, não, é isso. E quem é branco como eu, né, nós, os brancos, que temos também um papel importante nessa discussão, né, na condição de linha, de aliados, né, sem querer exercer o protagonismo, mas um papel importante também. Todas as vezes que eu falei
nessas questões, nessas debates com as professoras, com as diretoras, falava, se coloquem no lugar dessa mulher negra que estava no provador de roupa. E eu teve que escutar alguém falar, negro não pode experimentar roupa na loja, porque negro fede e vai impregnar. Se coloque, faça esse exercício de empatia. Gente, isso é uma situação... E por último, Sandra, para encerrar, sim, que eu acho que... Fica à vontade, doutor. Há 2 anos atrás, eu tive que ir como representante do AB num terreiro de Umbanda que sofreu um ataque com uma bomba, não era uma bomba, mas era uma bomba, né? E eu acho que isso também, nós não podemos chamar isso de discriminação religiosa, nós temos que chamar isso de racismo religioso. O que está acontecendo hoje é um racismo religioso, e a OAB está muito atenta a isso, né? Realmente as religiões de matriz africana passam por um momento complicadíssimo mesmo, de perseguição, de depredação, de ataque, de violência. A gente tem notícias que no Rio de Janeiro, né, você já vê tremulando a bandeira de Israel e algumas favelas que eles querem fazer ali um complexo, uma mistura ali são traficantes que se aliaram a alguns pastores neopentecostais, né? E ali está proibido o uso de roupa branca, todos os pais de santo e mãe de santo foram expulsos do local, né? Então veja, e a perseguição às religiões de matriz africana não tem outra raiz, não tem outro motivo que não seja o racismo, né? Sim, e veja que 2 leituras erradas aí, né? Porque os evangélicos, os que se dizem evangélicos, utilizando, né, na realidade, a bandeira de Israel, que não é. Verdade, o evangelho é toda uma leitura que nós precisamos fazer também, né? As leituras de mundo, o estudo de história, sociologia, está sendo feita de maneira muito errada, estão sendo apropriadas as imagens, as religiosidades, estão sendo muito mal apropriadas. E eu vou aproveitar eu só queria fazer uma observação. Por favor, doutor. Quando eu falo isso, né, de pastores evangélicos aliados aos traficantes lá, o mundo evangélico ele é muito grande, muito diversificado, né, Sandra? Ele não é muito diferente, por exemplo, das religiões africanas. Eu não estou te ouvindo, Sandra. Desculpe, estava... Mas continue, doutor. Eu sempre tomo cuidado quando eu falo isso, que é que nem as religiões africanas, de matriz africana, que você tem o candomblé iorubá, você tem o candomblé de Angola, você tem o candomblé de Caboclo, você tem vários, né? O evangelismo também tem várias vertentes, várias correntes, não é? Mas nós não podemos negar que algumas dessas igrejas, algumas dessas correntes estão dando esse péssimo exemplo de discriminação, né, contra as religiões de matriz africana, e agora a gente chega nesse ponto de ter esses, né, eles querem dar o nome, são casos, em vez de complexo de Alemão, de complexo de Israel, ou complexo... e, na verdade, né, Sandra, eles confundem a Israel bíblica com o atual Estado de Israel, que não tem absolutamente uma coisa a ver com a outra. Então, Sandra, todas as vezes que a gente for discutir racismo, todas, nós não podemos deixar de lado essa questão da perseguição brutal que as religiões de matriz africana estão sofrendo nesse país agora. E eu posso falar isso porque eu estive num terreiro que sofreu um ataque com explosivo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento a isso. Sim. Doutor, eu gostaria até de agradecer o didatismo, né? O trato que o senhor teve na palestra de hoje, porque eu também compartilho esses vídeos no YouTube, né, posteriormente, e os meus alunos, né, também terão acesso, e nós estamos justamente discutindo esta situação, e isso vai facilitar muito o entendimento, né? Eu queria contar também umas situações, né, de racismo pelas quais, né, nós, infelizmente, passamos,
mas a Ana Lúcia está com a mão levantada, eu gostaria de passar primeiro a palavra para ela, e aí, ao longo da discussão, se o senhor permitir, Claro. né, nós entramos também nestas outras situações. A Ana, por favor. Bom dia a todos, então, a todas. Agradecer aí as palavras do doutor Eduardo, muito didática mesmo, parabéns aí mais uma vez. É uma forma também de eu fazer minhas palestras, eu gosto de dar exemplos, né? Que eu acredito que seja muito de mais acesso a todo o público que estiver ali na plateia. A minha pergunta, e eu achei que eu já tinha visto de tudo, né? Com a explanação do senhor aí, a gente vê o quanto a gente, às vezes, está alienado no nosso mundo aqui, achando acreditando que realmente o racismo não existe. A minha pergunta a gente como educador e quanto ao poder público, de intervir, né, numa ocorrência de racismo ou de injúria, como que a gente pode participar, né, intervir para orientar até as partes e para não se envolver na ocorrência, não ser parcial, né, porque a gente como negro, e a gente sabe que realmente, às vezes, a gente presencia esse tipo de situação, como a gente poderia, então, qualificar, né, ou de injúria ou de racismo e orientar as partes para que a gente não se torne parte da ocorrência, né, não se envolver com esse tipo de crime, né? Porque a gente, vendo esse tipo de situações, é muito difícil a gente nos colocar numa situação assim de imparcialidade, sendo do poder público. Olha, assim, a notícia, o racismo, como o racismo é crime, qualquer pessoa pode denunciar um crime, né? Qualquer pessoa pode pedir, elaborar um boletim de ocorrência, pedir abertura de inquérito, né? Dependendo do que for o caso, eu acho que a pessoa pode ser orientada a procurar um advogado da sua confiança, né? Ou mesmo procurar a Comissão de Igualdade Racial da OAB para que ela possa ter uma orientação no sentido de buscar essa orientação, não é? Eu acho que é isso. Ana, né? Ana, eu acho que é isso. Eu vou encaminhar para alguma entidade do movimento negro. Por exemplo, o Urumilá aqui em Ribeirão Preto, muita gente procurou o Urumilá para denunciar, né? Para falar, olha, fui alvo de racismo quando foi isso, aconteceu aquilo. E o Urumilá costuma encaminhar, né? Normalmente, né? Então, assim, quando for denúncia de crime de racismo, qualquer pessoa pode fazer, né? Eu, você, a Sandra, uma entidade pode, não é? Recentemente aqui a Comissão de Igualdade Racial precisou atuar nesse sentido, de uma senhora também que estava sendo, na verdade, o comércio dela estava incomodando os concorrentes e, claro, que como ela era negra, partiu-se já para a questão do racismo, né? E então, mas normalmente é isso, o sangue. Agora, a diferença é sempre essa, a diferença, a regrinha é básica mesmo. Quando é uma ofensa só a uma pessoa, né, se eu virar para você e chamar, né, preta filha né, aí é uma injúria racial, né? Tô te ofendendo, entendeu? Agora, quando é uma questão que, como esse caso que eu falei para vocês, né? A senhora não pode experimentar roupa aqui porque negro fede, quer dizer, está ofendendo ela, que é uma injúria racial, mas está cometendo crime de racismo porque está, né, se dirigindo a toda uma coletividade de pessoas, pressupondo que pela cor da pele a pessoa fede, né? Então é essa a diferenciação, né? Entendeu? E outra questão, eu fiz desculpa, assim, a linguagem, assim, direta, viu, Sandra? Eu falei, não, né, se eu virasse pano, eu falei, sua preta, filha da, né? Teve gente que defendeu, não, mas isso é só um xingamento. Eu falei, não é, ninguém me chama de branco, filho da, só me chama de filho da. Só me chama de FDP, seu FDP, não me chama branco FDP. Mas você reparou que quando é um negro, sempre tem que ser um negro FDP, não é? Sempre tem um componente para aprofundar a humilhação. O componente racial, né? Então, sim, acho isso, viu, Ana? Sempre
falo, olha, procure um advogado da tua confiança, né, para que ele te oriente das medidas jurídicas que você pode tomar. Dependendo do caso, procure uma entidade ligada à defesa ou de direitos humanos, ou da questão racial mesmo, né, para que a pessoa possa ter uma orientação nesse sentido, né? Porque, assim, da vivência que eu venho tendo esses anos todos na OAB, a dor do racismo é uma dor, muito, assim, primeiro que é estressante, né? O racismo gera um estresse, né? Porque a pessoa, e a Viviane Rocha, minha querida amiga advogada, que hoje é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Ribeirão, um dia a gente tomando um café, ela me falou isso. Ela veio de São Carlos, porque ela foi da Comissão da Verdade da Escravidão. E a gente tomando um café, ela me falando disso, né? Ela falando do o racismo, o estresse do racismo é você ir para uma entrevista de emprego e, além de tudo que você tem que estar atento numa entrevista de emprego, é preocupar com o seu cabelo, com a cor sabe, essas questões que não precisariam estar preocupando se não fosse a questão racial. Então, essa questão do estresse. E a dor do racismo, às vezes, ela desnorteia. Esse menino que veio falar pra gente, olha, na hora que chegou no meu crachá estava o meu nome e a figura do macaco, e o menino, ele falava isso pra gente e ele chorava, né? E então você percebe a dor do racismo, que é só quem sente, né? Nós... subjetivo, tá? né? Exatamente. É uma dor. Uma coisa que nós, brancos, que não somos discriminados, que não precisamos passar por isso, a gente pode procurar entender a dimensão, mas a real dimensão a gente nunca vai sentir, não é? Então, a gente percebe, então é muito importante que as vítimas de racismo tenham sim, acho que e a primeira é a orientação jurídica mesmo, dependendo do caso, faça uma denúncia criminal e entre com uma ação civil de indenização. Acho que é muito importante que a pessoa que comete um ato de racismo, de injúria racial, ela possa sofrer todas as consequências civis e criminais desse ato que ela cometeu. Tá? Eu respondi, Ana, direito, é isso. Né? Procura um advogado da tua confiança, procure uma entidade, Defensoria Pública, procure o GLE10, procure a Tiaras, né? Eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente também. Né? Então, Ana, você está satisfeita com a resposta? Sim, é uma questão assim de você presenciar, né? Não ser exatamente conosco, né? Uma questão de eu estar no setor público, né? Que eu sou funcionária pública e eu presenciar como, vamos dizer assim, como espectadora, né? De presenciar uma outra pessoa, uma terceira pessoa, né? Cometendo crime. Como se posicionar. Mas aí fica fácil que a gente orienta a pessoa, né, se ela quiser procurar. E no caso é a pessoa ofendida que tem que partir, né? Uhum. Deixa eu só vou perguntar, por exemplo, como professora ou como uma agente pública, né? Ou uma professora como eu, uma policial militar, uma pessoa que esteja, por exemplo, numa situação de agente público. Você nas funções, né? Sendo chamado para mediar uma situação dessas em público. Qual seria a ação melhor? Seria encaminhar, não é? As partes, ou a parte mais ofendida. Se fosse um policial, pode dar voz de prisão ali mesmo. Eu acho que foi nesse sentido, né, Ana, a sua pergunta ou não? Sim. Sim. Exatamente. Num ambiente de universidade, né, Sandra, se for possível a mediação, né? Agora, dependendo da gravidade, né, Sandra, não tem outro caminho você fazer, a não ser você fazer uma denúncia mesmo, né? Uhum. Esse caso do Mackenzie, né, o Sandra, que eu citei, né, vai fazer mediação que jeito, né? Quer dizer, uma questão de... Né, aqui em Ribeirão Preto teve uma faculdade que surgiu pintada, nos banheiros surgiu pintada, né? Contra os macacos cotistas. Né? É evidente que você tem que envolver a polícia num caso desse, até porque as pessoas não se identificaram. Você tem que envolver, você tem que pedir a abertura de inquérito para apurar isso. Não é? E, então, tá sempre atento a essas situações. Né?
E em questão de universidade, né, tem esse caso do Mackenzie, tem esse caso dos macacos cotistas, em universidade isso acontece muito, né? Se for possível, dependendo da gravidade, se for possível aplicar-se ali uma justiça restaurativa, né, Sandra? De chamar, de conversar, de tentar levar uma retratação, nesse sentido, mas tem casos que, devido à gravidade e devido, inclusive, à renitência da pessoa, porque assim, Sandra, quando a gente discutia essa questão importante do ensino da história da África e da história indígena, não é? Nas escolas. A intenção disso é você criar uma geração acostumada com a diversidade. Isso é importante, é o que nós tentamos fazer todos os dias. É você criar uma geração acostumada com a diversidade, reconhecendo o valor cultural do povo negro, reconhecendo a fundamental importância. Né? Quem construiu esse país economicamente? Quais foram os braços que levantaram esse país economicamente? A importância fundamental dos negros, dos índios. E quem sabe, assim, a gente criar uma geração sem preconceito e sem discriminação. A ideia é essa. Né? Mas aí você percebe a resistência. Né? Essa questão do ensino da história da África indígena é uma luta. É um trabalho cotidiano, né? Então, assim, nós não fomos acostumados, né? As gerações não foram acostumadas a ver visualizar e estudar, né? As comunidades, os grupos, os reinos africanos, né? Como portadores de grandeza. E aí, infelizmente, a história ainda é muito eurocêntrica, ainda é muito tratada por um viés europeu. Então, as pessoas conseguem imaginar um rei Arthur da Távola Redonda, mas não conseguem imaginar heróis e reis e cavaleiros, né? Até porque nós tivemos, eu faço muita questão de citar o primeiro Código Penal da nossa República, e a contribuição fundamental que ele teve para a construção do racismo no Brasil nessa questão de negar valor cultural a tudo que é de origem negra, né? Isso é uma coisa ainda que ainda tem reflexo, né, Sandra? Muito importante. E então pergunta-se assim, mas vai combater o racismo com uma legislação criminal, prendendo? Não é? Você combate, por exemplo, a iniciativa de ensino da história da África é uma coisa que pode ajudar a combater o racismo, porque vai criar uma geração menos preconceituosa. Mas enquanto nós tivermos pessoas que acham que pode ir no Facebook, né, e chamar alguém de macaco e proferir ofensas raciais, é óbvio que essa pessoa precisa ser punida nos termos da lei. Sim. Não é? Então, a ideia da lei racial, ela é punir os atos de racismo. Ela tem um efeito pedagógico? Eu acho que acaba tendo. Né? Eu acho que tem. Eu acho que na atual situação que nós estamos, né, doutor, nós temos que trabalhar a construção do conhecimento entre os mais jovens e na outra ponta, punir as situações efetivas de racismo que a sociedade ainda comete. E tem que ser contundente, porque senão... aliás, eu vou até contar... Essa questão da negativa de valor cultural... Eu gosto sempre de citar como origem o samba. Né? O samba é uma forma de arte negra. Né? Sim. Mas surgiram várias teorias que não, o samba só virou... O samba negro era o batuque das senzalas, esse samba urbano moderno só surgiu quando o negro se juntou com o branco. Né? E eu gosto sempre de citar o livro do Carlos Sandrone, que é um musicista, que ele fez o livro Feitiço Decente, né? Onde ele prova por A mais B, por teoria musical, né, que seja o samba rural, seja esse o samba urbano moderno, ele é uma forma de arte negra, feita com a síncopa africana. Né? Mas você percebe como é a construção do racismo? Quer dizer, não, imagina que negro fez alguma coisa de bom sozinho. Não, tinha um branco lá para ajudar. E não é. É sempre essa... aquela situação, né, quando por exemplo, os filmes, as novelas, as séries, quando representam, por exemplo, o Egito, aproximam ele mais do Mediterrâneo, do lado
europeu. Né? Então, você vê aquele monte de faraó e as pessoas acabam não comprando essa ideia. Né? Você acaba vendo um faraó de olho azul, né? A Cleópatra, cara da Elizabeth Taylor, e essas construções são complicadas de quebrar, mas é um esforço que nós fazemos, tem que ser cotidiano. E outra coisa que eu não posso deixar de falar também, que é importante, é que o crime de racismo, injúria racial pela internet, pelas redes sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, ele é agravado, né? A pena é um pouco mais grave, é considerado uma agravante, porque as redes sociais... Isso é importante saber. Isso é importante, inclusive para os jovens. As redes sociais facilitou muito, né? E houve o engano de muita gente achar que Facebook, Instagram ou WhatsApp é terra de ninguém, né? Você faz aquilo que você quer, que não tem consequência jurídica, mas tem, né? As leis do mundo real se aplicam ao mundo virtual, tá? Então tem muita gente que acha que ele pode no Facebook cometer um ato de racismo, que está tudo certo, não. Né? E deve ser com agravantes, porque o alcance é muito maior. O alcance é maior, né? Então é isso. E assim, uma coisa que precisa ficar muito clara para todo mundo, Sandra, essa questão de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não é absoluta, né? E o Supremo Tribunal Federal decidiu isso lá na década de 90, quando aquele editor gaúcho escreveu aquele livro Holocausto, Verdade ou Mentira, onde ele nega o Holocausto nazista, né, e profere inúmeras ofensas aos judeus. Ali o Supremo definiu liberdade de expressão não é absoluta. Ele encontra vários outros limites. Né? Então, evidentemente que uma fala racista no Facebook não é liberdade de expressão. É crime de racismo. Né? Aliás, nós estamos em meio a um grande esforço aí, né, de revisionismo histórico. Né? Nós estamos tendo que lutar contra isso também. Né? Uhum. Os nossos livros, o nosso ponto de vista, o nosso esforço, né, de tratar a Lei 10.639, os artigos e os textos estão sendo contestados com mais força agora, né, nos últimos 2 anos principalmente, né, sabemos por quê. Nós estamos sendo muito confrontados com esse revisionismo histórico, né, que estão negando toda a nossa fala, a nossa palavra, a nossa luta, e isso tem ganhado bastante força. Infelizmente, mais um motivo de luta, né? E outra coisa que eu queria dizer é que tanto a mãe Neide do Centro Cultural Urumilá como o pai Paulo, né, que é o Paulo, que é o presidente do Urumilá, ele sempre falou uma coisa muito interessante. Ele falava assim: o racismo não é nem de esquerda e nem de direita. O racismo é o racismo. Você encontra gente de direita racista e gente de esquerda racista, né? Então, eu sempre achei essa fala dele muito interessante, porque nessa trajetória eu realmente eu pude constatar isso na prática mesmo. A questão racial, Sandra, ela como eu disse, ela é tão patológica que ela ultrapassa essa questão das ideologias, né? Você vai encontrar um direitista ferrenho, racista, e um esquerdista convicto, que também é capaz de cometer questões bárbaras de racismo, né? Então, acho que essa é uma perspectiva interessante que o pessoal do Urumilá defende. Eu concordo, assim, eu acho que eu prefiro ficar do lado esquerdo. Aliás, eu tenho conseguido mais acolhida do lado esquerdo, né? Do lado mais progressista. Inclusive, até... deixa eu acusar aqui a presença, pelo menos, né, intenções do Jorge Nascimento. Ele acabou de entrar em contato, ele está legal. Em trabalho neste momento. Aliás, ele tentou entrar, mas ele não conseguiu. Foi até um problema que o senhor teve no início. Ele não conseguiu, mas ele está ocupado, mandou um abraço e pede muitas desculpas por não poder estar presente. O Jorge é um grande amigo que nós nos conhecemos na adolescência. Na época, eu fazendo teatro, ele já dando os primeiros passos da música. Depois a gente foi se reencontrar no Urumilá,
Ele já como músico profissional, eu como advogado, né? E é um sujeito que luta muito pela valorização da cultura negra em Ribeirão Preto. Nós tivemos grandes embates nesse sentido. Um grande parceiro. Um abraço, Jorge. E, aliás, agradecemos a ele por ter trazido o senhor a este debate e esperamos poder fazer outros, né? Já que o senhor já conheceu aqui a nossa casa, nós estamos também organizando, já eu falo para todos, né, que chegam aqui na Casa Tiuaras, na sua casa, porque nós estamos nesse período complicado de pandemia, mas assim que nós pudermos voltar aos nossos esforços presenciais, o senhor sinta-se convidado, e várias vezes, quando quiser voltar aqui, mesmo no virtual, volte, claro. Voltarei, vou acompanhar. Nós vamos fazer um trabalho aí, vamos abrir a casa, espero que seja o mais breve possível, né? Eu já tomei a vacina, né? A Ana também já tomou a vacina e espero que antes do final do ano nós possamos abrir novamente a casa. A Thaís está aí também, né? Ouvindo conosco. E nós vamos fazer sabe, a Thaís é chefe de cozinha, trabalha com comida africana. Oi, Thaís. E nós já falamos, aí o senhor disse para ela qual a comida que o senhor gosta e ela vai fazer. E nós vamos abrir as nossas portas com uma festa que vai ser linda, se Deus quiser, já está convidado. E além de tudo, eu sempre costumo brincar, esse povo fica combatendo o candomblé, mal se sabe como a gente come bem, não na casa. Né? Oi, bom dia, boa tarde já, né? Já. Prazer, eu estou de mudança, por isso que tá meio bagunçado aqui em casa ainda, a gente mudou, mas adorei a palestra do senhor, do doutor Eduardo, às vezes eu fico um pouco na dúvida da diferença da injúria racial e o racismo, né? Mas agora eu entendi porque eles meio que tratam como se fosse a mesma coisa, né? E não é, né? Pelas falas do doutor. Então eu fico bem... Falo assim, foi condenado por injúria racial. Você nunca... É difícil você ouvir a pessoa que foi condenada por racismo mesmo, né? Então, eu acho que é uma forma de amenizar a situação. Eu sinceramente, sou bem leiga ainda em relação a isso. Porque como o racismo tem é inafiançável, imprescritível, né? Ele tem uma pena mais grave, muitos casos de racismo foram desclassificados para injúria racial sem ser injúria racial, porque a pessoa não estava ofendendo apenas uma pessoa, estava ofendendo toda a raça negra, como esse caso pavoroso que eu trouxe do provador de roupa, né? Então, era isso. Então, agora vamos aguardar esse julgamento do Pleno do STF, como vai terminar, né? Se vai ter essa equiparação do racismo com a injúria racial, mas o mais importante, eu acho que essa decisão do Mackenzie é emblemática, que ela condenou o rapaz pelos dois, e de fato foram os dois. Sim. Injúria racial e racismo, né? Eu acho que isso é uma mudança de parâmetro importante. E sempre, Sandra, sempre, eu gosto muito de falar disso, racismo é fator de exclusão social, ponto. Não é mimimi, não é vitimismo, não é frescura, não é? Como disse o presidente da Bayer, repito, meus amigos executivos me disseram que para cargo executivos negro eles nem entrevistam, não é isso? Os últimos números aqui, homens negros em cargos de chefia no Brasil são 0,5%, mulheres negras 0,2%. Não é? Por isso essa atitude louvável do Magazine Luiza de tentar reverter nos quadros da sua empresa essa situação. E o racismo brasileiro fica muito evidente quando a gente vê as reações que o Magazine Luiza precisou. Eu ia comentar exatamente sobre isso, porque ela fez essa ação e foi extremamente criticada por ter feito essa ação, né? É impensável, né? Assim, então, você fala, meu Deus do céu. Né, nós temos um caminho muito longo pela frente e a certeza de que a gente não vai se estabelecer como nação, a gente não vai crescer e desenvolver enquanto a gente não superar a questão do racismo. Não adianta, né? A gente não vai se estabelecer mesmo como nação, como um povo desenvolvido, enquanto a gente, não é, continuar com
questão discriminatória, que é fator de exclusão social e que gera esse fosso social que a gente está envolvido, né? Então, eu acho que, em certos pontos, assim, a gente tem coisas que chocam tanto que a gente fala, meu Deus, né? Então, mas a gente tem que seguir, né? A gente tem que continuar nessa luta, na implementação, né? E para vocês, né, Sandra, que são educadoras, para nós que somos advogados, que somos juristas, que você tem que ir para um tribunal e entrar com uma ação e olha, isso aqui, por favor, condene isso aqui, o racismo, mas para vocês educadores, né, Sandra, essa questão da lei que obriga o ensino, que está se arrastando há 10 anos e fica na dependência da boa vontade do governador, da boa vontade do prefeito, da boa vontade do secretário de Cultura, e não tem uma, não é? É uma guerra, né? É uma guerra mesmo, é uma luta constante. Mas a gente tem que, a gente tem que seguir muito tranquilo, né? A gente tem que ou superamos o racismo ou jamais seremos uma nação plena. Isso está mais do que evidente, né? Tá certo? Com certeza, falou tudo. Gente, nós estamos assim em cima da hora. Eu gostaria de, não vou atrasar mais ninguém, né? Que Dia das Mães, tem gente, né? As duas são mães, né? Então, a minha tá parabéns, as duas. Tem que ir lá, né, dar conta do dia, né? E eu também, né? Tenho que ver aqui a minha mãe. Então, pessoal, eu agradeço a todos, doutor Eduardo Silveira, muito obrigada. A presença também, agradecemos Thaís e a Ana. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais antes que eu faça o encerramento definitivo, fiquem à vontade. Não? Só agradecer o convite, prazer estar aqui com vocês. Espero ter colaborado. Obrigado, viu, gente? Um abração para vocês. O prazer é todo nosso, muito obrigada. Obrigada aos que vão assistir também, posteriormente, e já convidando para o nosso próximo evento, que vai ser no dia 23 de maio, continuando aqui o nosso mês de luta, né, e conscientização, será com a professora Cristiane Bezerra, que ela também vai trazer um tema pertinente para nós. O doutor Eduardo já convidado nosso, venha também neste debate com a professora Cristiane, também de Ribeirão Preto, também indicada pelo Jorge Nascimento. E é isso aí, gente. Muito obrigada, de coração. Axé. Feliz Dia das Mães, viu? Feliz Dia das Mães. Axé. Axé.